Esta tarde vou dar-lhe a conhecer um médico japonês que chegou a Portugal há cerca de um ano e com ele trouxe um tratamento inovador que há quem testemunhe tem feito milagres. Eu já tenho este problema, tinha desde os 35 anos. Corri todos os médicos possíveis e imaginários, fiz termas, fiz fisioterapia, não conseguia pentear, era o meu marido que me penteava, não conseguia sequer lavar, eu chorava dia e noite. Fiz 12 tratamentos, já me penteio, já me lavo, descasco batatas. Aqui a gente vai fazer um tratamento chamado Xenon terapia, né? Ele se consiste na emissão dessa luz, né? Essa luz vai ativar o sistema nervoso, né? Esse tratamento é para reparação do nervo, né? Quem procura a clínica de Nishimura sofre de dores de coluna e há vários anos. Mesmo quem até já foi sujeito a operações que não resolveram o problema. Eu fui operada há 8 anos, ainda nunca pararam as dores. Eu tive sempre dores. Depois de 3, 4 tratamentos, estou 100% recuperada. Laser é uma onda também eletromagnética. Só que, ao contrário de outras ondas, o laser é mais focado, as luzes são coerentes. E a função dele é penetrar os tecidos profundos para o quê? Tem ação analgésica, anti-inflamatória. Dependendo de onde eu vou atingir o laser, eu vou focar o laser, eu posso atingir as facetas articulares, as articulações da coluna. Nishimura é cirurgião, por isso não é contra a cirurgia, mas defende que há outras formas de tratar os problemas de coluna. Cada caso é um caso, e cada caso existe um tipo de tratamento, né? Por exemplo, na hernia de disco tem que ser feito, logicamente, pode ser feito descompressão sem intervenção cirúrgica, né? E vários anos estão fazendo isso e tem dado excelentes resultados, né? Eu acho que evitei muitos casos de cirurgia. Eu faço aquilo que tem que ser feito. Medicina para mim é a minha vida. E quem sofria muito dores nas costas e provavelmente aí em casa nem sequer desconfia, porque costuma vê-lo sempre a sorrir em cima do palco, é o Emanuel. Ele diz que foram 12 anos de queixumes a procurar ajuda de vários médicos, mas sem grandes efeitos. Só o médico Nishimura conseguiu e eles estão aqui os dois comigo. Muito boa tarde a ambos. Boa tarde, Emanuel, o doutor Nishimura, começa aqui pelo Emanuel, o seu paciente, que, para lhe perguntar como é que teve contacto, como é que percebeu que isto podia ser uma solução. Eu, nesses 12 anos, eu tenho 3 hérnias discais. Quando é que as descobriu? Há uns 12 anos. Comecei a ter dores e, portanto, descobri-as. Numa ressonância, numa radiografia? Dores. O nervo começou a ser trilhado, não é? O amortecedor, esta linguagem, enfim, de quem não percebe nada disto, mas que as pessoas entendem perfeitamente, o amortecedor desapareceu e, portanto, comecei a trilhar o nervo e comecei a ter dores horríveis. De vez em quando descuidava-me e isso acontecia. Mas primeiro começou por ser um desconforto, depois começou a sentir-se muito limitado com isso? Obviamente, mas só de há 12 anos para cá que eu comecei a ter algumas dificuldades. Eu julgo que as hérnias devem ser herança ou do futebol ou da posição anos a fio da guitarra, provavelmente. No seu caso, claro. Provavelmente. Eu passava no meu estúdio 12 a 15 horas por dia. Todo torto. Metade do tempo, todo torto, exatamente. Portanto, arranjei ali um sarilho de todo tamanho. O que é facto é que os músculos vão começando a perder a resistência e os ossos começam, obviamente, a descair. Resumindo, comecei a ter algumas dores e depois... não foi fazendo nada? Ia-se tendo queixas e não fazia nada? De vez em quando lá ia ao médico com um analgésico e pouco mais e a coisa passa e vamos para a próxima, não é? Até que um dia tive uma crise séria. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que 24 horas sobre 24 horas em que a dor não passava. Felizmente, como eu costumo dizer, deitado, desesperado, enfim, não se dorme, não se come. Estive vários dias assim, no sofá, numa determinada posição. Que era a que incomodava menos. Exatamente, aliviava o nervo e, por consequência, tinha menos dores. Conheço o filho do doutor, o filho mais velho, Deus é meu amigo. Eu costumo dizer isto, e é verdade. E lá fui eu até ao Brasil, não é? Portanto, foi ao Brasil. O que é que lhe disseram? Conheceu o filho do Dr. Nishimura e o que é que ele lhe disse? Olha, meu pai tem a solução para si, foi assim? Você vai ao Brasil, vai conhecer o meu pai, confia em mim. E eu confiei, comprei o bilhete de avião e pronto, e fui até ao Brasil.
E essa viagem cheia de dores, não? Não desejo Portanto, isto a não ninguém. melhorou, ou seja, quando foi estava mesmo em situação muito crítica. Desesperado mesmo. É que os próprios comprimidos para tirar as dores não... Já nada funcionava. Nada funcionava. De facto, eu trilhei o nervo a sério, não é? Ao quarto dia, quando regressei, já não tinha dores. Mas então que milagre é que aconteceu para isso? De repente... Eu consigo explicar isso de uma forma simples, mas julgo que o Dr. Nishimura é que terá de explicar isso. Dr. Nishimura, muitas pessoas desesperadas, não é só o Emanuel que chegou até si cheio de dores, com muitas queixas. As pessoas, quando o procuram, já têm anos de sofrimento, não é? São vários tipos de personalidades que me procuram, né? E dor de hérnia de disco significa compressão de nervo. Imagina um nervo que está pinçado, mordendo, alguma coisa está mordendo, está pinçando, amassando o nervo, né? É dor terrível, acho que é pior que dor de dente. Nós temos até, inclusivamente, doutor, uma imagem também para ilustrar aquilo que está a dizer, porque nós estamos a falar de problemas de coluna, que, como o Emanuel tinha, que são hérnias, quando a pessoa tem hérnias discais, não é? Nós temos imagens aqui, doutor, veja lá, portanto, temos ali a compressão, a zona que está comprimida é a zona vermelha, não é? Que está a tocar... Sim. Tem um orifício acima, né? Sim. De onde sai o nervo. E lá que geralmente comprime o nervo e daí irradia para onde tiver o nervo indo. Se for na lombar, ela irradia para as pernas. Agora, existem vários tipos de causa que pode determinar essa dor do nervo. Não é só aquele ponto lá, sabe? São compressões do disco, compressão das vértebras, as facetas articulares, a junta também pode causar essa dor terrível, né? São diversas coisas que podem causar essa dor. Tem aí, exatamente, se quiser exemplificar, aí nesse esqueletinho, que tem nessa parte do esqueleto que tem aí, da coluna, pode exemplificar. Sim. Isso aqui chama disco intervertebral. Nós temos 32 vértebras, né? E entre as vértebras existe um coxim, é um tipo de amortecedor. Uma almofadinha. Que se chama disco intervertebral. E ela, com qualquer etiologia, pode causar compressão. Por exemplo, um grande esforço físico, ou pode ser até genético, alguma coisa, e que causa a compressão desse orifício aqui que sai o nervo. Quando comprime o nervo, a dor é terrível. Por isso que nós chamamos de hérnia de disco. Mas hérnia de disco clássico, mesmo verdadeiro, é quando o núcleo pulposo que fica dentro do disco intervertebral, ela explode e sai para fora. Mas, geralmente, é causada pelo disco que ela amassa, esmaga e ela comprime o nervo para fora. Então, são várias causas, né, que pode acontecer para ter essa dor aqui embaixo ou lá em cima. Então, o diagnóstico aqui é muito importante. Tem que ser preciso o diagnóstico e tem que ser feito por médico para diagnosticar concretamente de onde vem essa dor. Todos falam disco, mas... Qual é a vértebra que está em causa? Isso, em que sítio não é? Sim. Qual a vértebra que está causando esse problema de deixar a pessoa inválido, deprimido, né? Com muito estresse, a dor é terrível. E não é só essa hérnia que pode causar dor. Então tem que ter um diagnóstico preciso. Tem vários ligamentos que passam dentro da coluna vertebral, vários nervos, né? E pode ser o núcleo pulposo que estourou para fora também. E, então o diagnóstico tem que ser feito por um médico para depois verificar o porquê que aconteceu isso e depois é importante o que fazer. Então o que fazer que é importante, como vou tratar. Tem que atingir a causa, não tratar o efeito, os sintomas da dor, né? Como é que nasceu este problema? No caso do Emanuel, o que é que lhe fez? Lembra-se? Emanuel, agora, o Emanuel é um personagem muito público, né? Lá no Brasil é conhecidíssimo, né? Quando falou Emanuel, eu já sabia que muitos cantores no Brasil sertanejo cantam a música dele também. Ele é muito querido no Brasil. Aí ele mandou o exame para mim, tudo, examinei, notei que a causa da hérnia de disco dele, eram 4, não é isso? 3. 3, né? Era causada pelo desvio, que chama escoliose. Escoliose, a coluna começa a ficar em S. Isso, em S, né? E isso faz comprimir as vértebras. Comprime até que o disco desloca-se e esmaga o nervo.
Isso que chama hérnia de disco. E a causa dele, por exemplo, foi o desvio que chama escoliose. E depois o que é que lhe fez? De antemão, a minha medicina já é um pouco... Eu não faço medicina acadêmica. Eu gosto de fazer a medicina focalizada para tentativa de cura. Quem cura é Deus. Eu só ajudo para curar, né? Então eu procuro sempre a causa disso. Mas antes disso, o diagnóstico é mais importante, tem que ser preciso. Preciso mesmo, o diagnóstico é importantíssimo. De onde vem? Aí não tem recaída, outra vez a mesma coisa. Não é só... eu ouvi ali dizer que há pessoas que, aliás, o doutor não é contra a cirurgia. Há casos em que é precisa cirurgia, ou não? Sim, eu sou cirurgião também. Portanto, há situações em que é precisa cirurgia, mas há situações que se resolve de outra maneira. E no caso do Emanuel não foi cirurgia, não é? E eu sei que também no Brasil tratou figuras muito conhecidas, também do público português. Estava a dizer que o Emanuel é muito popular no Brasil, mas o Ayrton Senna, que muitos portugueses enfim, seguiram, a Cláudia Raia, há uma série de figuras. Temos ali a Rita Lee, também, que canta agora uma destas canções da novela da Avenida Brasil, e mesmo o ator, o Omar Sharif, que está aqui também nestas imagens. Portanto, doutor, quando chegam até si, as pessoas vão à espera vão na dúvida, vão, se calhar vai tratar, se calhar não trata, como é que é? Eu acho que as pessoas vão à minha procura, aparecem às vezes pessoas assim como o Emanuel, né? Mas aparece porque eu acho que um fala para o outro, vai falando, né? E aparece de diversos lugares do planeta. Com certezas absolutas. E com certezas, não é? Emanuel, 4 dias depois já se sentia um homem diferente. O que é que lhe aconteceu? O que é que lhe fizeram? Eu vou tentar de uma forma vai tentar simples, linguagem explicar, simples, porque também as pessoas lá em casa, especialistas para eu acho que sim, uma linguagem não especializada. Na realidade, ele tem um método, para já tem umas mãos maravilhosas e ele vê através dos dedos. E depois tem maquinaria sofisticadíssima, mas na realidade o que me fez naqueles 4 dias é que gradualmente ele foi-me esticando a coluna de uma forma muito precisa, com uma máquina controlada eletronicamente, e que a minha coluna foi cedendo, fazendo depois alongamentos para a musculatura acompanhar e, portanto, libertou-me todos os nervos que estavam a ser pressionados. Em linguagem simples, é isto que aconteceu e é isto que acontece na realidade. Eu estou a fazer um tratamento agora ao longo para deixar a coluna com 0 km. Não sei se será possível, mas enfim. E de facto... Um combate à escoliose e às más posições, não é? Eu fiz cerca de um mês quase todos os dias, agora já só faço uma vez por semana. É importante em que a máquina me mantém a coluna vertebral o mais direita possível. E depois estou a ser agora acompanhado a fortalecer toda a musculatura para depois manter a coluna naquela posição. E isso implica mais o quê? Portanto, agora tem que haver um trabalho muscular para não estragar aquilo que tem estado a ser feito. Exatamente. Portanto, toda a estrutura muscular da coluna, não é, das costas, tem de ficar resistente para segurar, visto eu já ter perdido aquilo que eu chamei de amortecedor, o doutor chama-lhe outro nome muito bem, e eu a que estou a chamar outros nomes às coisas. Obviamente que agora tem de ser a musculatura forte para me segurar a coluna e, portanto, segurar o corpo. E é isso que eu estou a fazer. Eu nunca mais tive dores. Tenho de ter algum cuidado. Não posso jogar futebol, obviamente. Sim. Mas eu quero ser feliz e não ter dores. E, portanto, mas é um alívio muito grande. Tudo isto sem medicação, sem medicamentos, sem nada. É fabuloso. E o Emanuel sabe do que fala porque passou momentos muito complicados que o limitam, não é? A disposição não é a mesma, não sente... É uma experiência de vida tão má. Eu acho que todos nós, seres humanos, devíamos passar 3 ou 4 dias, como eu passei, para aprendermos o que é dor, para deixarmos de nos queixar com coisas pequeninas. Primeiro. Portanto, agora que sente essa diferença, agora quer preservar, a dor não verdadeira. Aquilo é dor verdadeira. É uma dor, repito, 24 horas sobre 24 horas, não se dorme. Em 4, 5 dias não se consegue dormir. Portanto, o desespero é imenso. Quando nós nos livramos de uma situação dessas e encontramos um médico que tem um método próprio, com toda uma experiência, um senhor médico, estamos a falar, obviamente, de um professor da matéria, e que com este acumular dos anos consegue arranjar um método em que liberta os seus pacientes da dor sem medicação, não é? Exatamente pelo método de colocar a coluna quase no sítio,
é fabuloso. Ora, quem seguiu um bocadinho os passos do pai foi o Arsen Nishimura, que está aqui também connosco. Muito boa tarde, porque nós estamos aqui a falar, o Emanuel estava a referir técnicas inovadoras. Que técnicas são essas? De tecnologia mesmo? Sim, nós utilizamos um aparelho chamado Xenon, a xenonterapia, porque nós precisamos ver a coluna não somente como parte óssea, né? Também é de onde se originam os nervos. Então, nós precisamos tratar esse nervo que está pinçado, está machucado, está ferido, nós precisamos recuperá-lo, né? E a velocidade de recuperação desse nervo, que é muito difícil da gente prever qual vai ser a velocidade de recuperação. O que a gente pode fazer é aumentar a velocidade, né? Aumentar o metabolismo do nervo para ele poder recuperar mais rápido. Então, essa máquina ela foi desenvolvida no Japão. Atualmente é o que temos de melhor para acelerar o processo de recuperação desse nervo, né? E a gente utiliza essa máquina que emite luzes intermitentes, chamada Xenon. A xenonterapia ajuda o nervo a criar microcristais em volta do nervo, que ajuda na cicatrização. Então é muito importante fazer isso também, né? E tem contraindicações? Há alguma consequência negativa, alguma contraindicação para um tratamento destes? Há pessoas que não podem fazer este tratamento? Totalmente, não tem contraindicação nenhuma. Não tem efeitos secundários complicados? Não, nada. não. Inclusive, o Xenon também é utilizado a diversas outras coisas na medicina, né? Inclusive para dermatologia, anestesia em cirurgias também, né? E no caso a gente utiliza para focar o nervo, né? E eu sei que tem havido pessoas que já fizeram inclusivamente operações e que recorrem, aos vossos conhecimentos. Quem já fez uma operação pode estar numa situação que complica este tratamento ou é indiferente? Não, é indiferente. Chegam muitos pacientes pós-operatório e existem outras formas para tentar recuperar depois que é feita a cirurgia. Mas é sempre importante, quanto mais, evitar a cirurgia, né? Essa é que é uma das coisas porque se batem, não é? Tanto o Arsen como o seu pai. O laser também é utilizado? O laser também é utilizado. O que é que faz o laser? O laser é um poderoso anti-inflamatório, né? Além de muitos outros efeitos, ele tem uma luz, essa luz vermelha que aqui dá para ver, a ver, ela foca a um ponto central, né? Então ela pega na raiz nervosa. Acertando a raiz nervosa, ela vai ter um efeito chamado diatermia, onde a célula começa a esquentar de dentro para fora. Então, com isso, faz anti-inflamação, acelera o processo de cicatrização também, né? Não só do nervo, como pega também as facetas articulares da coluna, tem diversas articulações e também pode ativar, produzir mais líquido sinovial, e a coluna fica com mais mobilidade, né? Por isso é que o seu pai estava a dizer que é muito importante perceber qual é a origem do problema, porque Sim. tudo isto é para ser usado exatamente onde está a nascer o problema, não é passar isto pela coluna e pronto, não é? Tem que se perceber exatamente onde é que nasce, onde é que está o princípio da dor, não é? Onde é que começa. A dor pode originar tanto da parte óssea como das partes moles também, né? Nervo, ligamento, musculatura, e no osso, as facetas articulares, né? Portanto, pessoas como o Emanuel, que recorreram aos vossos serviços, depois de serem conhecidos no Brasil e de estarem a trabalhar, decidiram vir para Portugal, têm tido muita gente satisfeita com os vossos... Já conseguem perceber quando a pessoa chega, consigo fazer alguma coisa por si ou não consigo fazer nada por si? Sim, isso nos traz uma satisfação muito grande, porque nós vemos a melhora do paciente, né? Eles chegam de uma forma e saem de totalmente melhor, né? Então isso nos traz uma alegria muito grande. O paciente estando bem, nós também sentimos bem, né? Claro. Estamos a falar de tratamentos muito caros. Os preços disto são assim, depende do tratamento? De acordo com o diagnóstico, o tratamento vai ser tal, né? Mas é um preço muito acessível. O Emanuel não teve a menor hesitação em falar disto porque quer é que o seu bom exemplo seja visto para dizer às pessoas que sofrem com este problema, olhem, há esta solução assim. É de facto. No caso da família Nishimura, convém dizer que eles vieram para Portugal por uma questão de opção, veio a família toda, o patriarca e os filhos e os netos, etc., por uma questão de opção da beleza e da qualidade de vida que Portugal tem. Convém referenciar isto. É óbvio que, uma vez apaixonados pela medicina, teriam de colocar cá a sua
a clínica e fizeram-no. E uma vez tendo-os cá, não é? E fizeram um investimento enorme em Portugal, eu sei do que é que estou a falar, uma vez tendo-os cá, quem puder aproveitar, que aproveite, porque de facto eu sou um exemplo disso, raramente me mostro ao público, como sabe, e filo porque efetivamente é verdade absoluta. Estamos a falar de médicos altamente qualificados, não estamos a falar de medicinas alternativas, com todo o respeito que se tenha, estamos a falar de ciência pura, com uma experiência, um acumular de décadas, não é? Que está, de facto, ao dispor de tanta gente que tem dores, como eu tinha. E a mensagem também que é importante passar, e que o Emanuel já passou, é que tudo isto acontece por uma razão, e a razão muitas vezes é porque estamos mal sentados, é porque estamos mal deitados, é porque não temos os devidos cuidados e depois a coluna é falível e tanta gente que se queixa, gente tão nova, de facto há esta solução e há coisas que nós podemos fazer, inclusivamente o Emanuel continua a ter que fazer por si, não é? Teve a ciência a tratar de si, mas agora não pode largar tudo. Não posso descuidar, não pode descuidar, não é? Bom, agradeço imenso a vossa presença, Dr. Nishimura, e o seu filho também, entusiasmados com os portugueses. É mais fácil tratar os portugueses ou os brasileiros? Eu acho que tanto faz lá em Brasil, em São Paulo, por exemplo, a quantidade de portugueses que tem lá. Portanto, já conhecia alguns, não é? Muito. E agora tenho uma pergunta. Nunca lhe doem as costas? Toda vez que acontece, alguém vem, já sei o que é, porque já tive também dor. E já se sujeitou a estes tratamentos também, ou foi operado? E depois daquilo, mais de 20 anos, nunca mais tive. Mas tem que fazer um tratamento bem correto. E tem que ter muita paciência. Pois é, e de facto dores nas costas alteram o resto da vida, não é? Ninguém gosta de ter e atrapalha muito. Qualquer tipo de dor deixa a gente um pouco estressado, e esse estresse vai acumulando, aí é um problema sério, começa a formar um veneno dentro do nosso organismo, que chama adrenalina, né? Aí vai se localizar no estômago, no fígado, no coração, quer dizer, todo tipo de dor a gente tem que se sanar, livrar, porque a estresse é terrível, né? Pois é, muito mau, e só quem não tem dores é que não sabe do que estamos aqui a falar, não é? Uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigada por terem vindo.